volta com o canal. Eu tenho alertado a vocês de todo o Brasil, aqui no Cinco Cantos, com essa minha convidada de hoje, que a gente combina muito bem. São dois meio doido da cabeça, mas a gente fala a língua do povo, na verdade. Mas antes de mais nada, agora que você abriu, você já sabe, aquele likezinho, aquele joinha, se inscrevendo aí no canal, tanto o nosso aqui, como também dessa minha convidada, que tem muita história para contar, com certeza. Eu estava conversando com a assessora dela, com a secretária dela, a Lu, né? Ela tem uma parceria junto com a Lu Dourado, né? Que faz parte do escritório da Márcia Estivo. Ela empresaria, ela assessora, ela é puxa-saco, ela é segurança, ela é tudo. Daqui a pouco ela vai, pelo jeito, eu acho que não foi bem feliz nisso aí. Ai, Márcia, desculpa, mas agora eu já falei. Mas é assim, vai dando aquele likezinho, se inscrevendo no canal, porque essa convidada de hoje, olha, tem muita história e com certeza a gente vai ter que voltar muitas vezes aqui, porque vai ficar faltando muita coisa, com certeza, né? Essa minha amiga, ela é paulistana, daqui da Zona Oeste da capital paulista, da Lapa. Olha só que chique. Psicóloga. Depois nós vamos ficar querendo saber dela. Várias vezes eu fiquei com vontade de perguntar por que Fá Morena. Mas ela vai falar sobre isso. Então eu recebi o release, mas eu sou um camarada totalmente roça, pra você ter uma ideia, que eu não gosto muito desse negócio de release, por educação, por etiqueta, por cheio de coisas. Até falei para vamos tricotar, vamos falar mal da vida dos outros aqui. Eu falei, não vou atrás de release não vou falar a vida dela, quem vai contar, mas eu não quero que ela fale de agora, que ela está gravando, que ela está cantando, que ela começou a cantar, que tem uma parceria, enfim, de uma gravadora, de um pessoal muito legal. Ela vai falar desse pessoal também, mas eu queria que você, Fá, primeiro agradecer você aqui comigo, e eu tenho certeza que o povo do Sul, que está nos vendo e ouvindo, porque eu bati um papo gostoso com o povo do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, conversei com os vaqueiros, as vaquejadas lá do Norte e do Nordeste, um bate-papo gostoso com o pessoal do Centro-Oeste também, que você é muito querida, né? Então, eu queria que você falasse o comecinho, lá da infância. Eu falei da Lapa, do estudo, dos irmãos, dos pais, porque, olha só, às vezes você via na Rede TV, por exemplo, que você apresentava muito bem e apresenta. Eu até te falei esses dias, você tem que voltar para o vídeo, mais um vídeo do jeito que você estava. Mas a rede social nos beneficia muito. Estamos falando aqui, o mundo inteiro está vendo, né? Então eu queria que você falasse lá do início, para saber quem é a Fá Morena na verdade, porque a maioria das vezes a gente não sabe. Ela está cantando, ela está apresentando na TV, mas eu queria saber um pouquinho da Fá. Como é que é a vida dela, na verdade? Um beijo carinhoso e muito obrigado por você estar aqui comigo. Boa noite, Edilson. Eu que agradeço muito. Você sabe o carinho e a admiração que eu tenho por você e pelo teu trabalho. E você falou uma coisa interessante e eu vou corrigir. Claro. Não é boa noite, é bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não está só... verdade, é verdade. A gente está agora no YouTube, filho. Mas é mania de TV. Tudo é um problema sério. E aí, você me apresentou como alguém que faz de tudo e eu acho que eu sou assim mesmo. Com certeza. Gente, precisa ir para o batente, eu vou. Eu acho que eu sou uma trabalhadora voraz. Eu não gosto de ficar sem fazer nada, sabe? Tá no sangue? E você sabe que eu apresentei um programa na Rede TV por 18 anos, sempre voltado à cultura e à história do social. Começou com a história do social, porque era o almoço com os artistas, né? O almoço com os artistas baseado no Almoço com as Estrelas, do Ayrton e Lolita Rodrigues. Antigo esse programa, viu, gente? Para quem é novinho no YouTube, vai e procura, que era muito legal. Tem uns veinhos que vê nós, ia. Tem, né? Lógico. O que é isso, né? E era muito legal. A gente apresentava ONGs,
A gente apresentava curiosidades no começo e apresentava os artistas da música, atores e tal. Aí esse programa foi sendo modificado e alguns cantores vinham no meu ouvido e ficavam: Fá, tinha que mudar essa história de restaurante, porque a gente não é cantor de restaurante, a gente é cantor. Eu comecei a ouvir essas histórias, falei: bom, é verdade, né? Eles estão no restaurante, mas não são de restaurante, com todo o respeito que eu tenho pelos cantores de restaurante, os cantores da noite, porque eu fui cantora da noite, sabia? Sabia. Há muitos anos. Uhum. Então, tenho muito respeito por essa classe. Mas começou a vir esse bochicho na minha cabeça, e daí eu ofereci para a Rede TV um trabalho, não em restaurante, mas em estúdio. Aí eles toparam, e aí a gente lançou os nomes e o público escolheu o Ritmo Brasil, que Ótimo. ficou por mais de 17 anos, né? E aí eu fiz uma carreira muito bonita apresentando a cultura, apresentando a música e conhecendo causas maravilhosas como é a causa da LBV, que me encanta, Edilson. Muita gente, na semana que eu estive lá na LBV, muita gente veio me perguntar como que era, e o meu testemunho, você sabe, que assim a gente vai lá e é de cair o queixo, né? Então esse foi um dos grandes presentes que eu herdei por trabalhar na Rede TV, que foi conhecer determinados lugares que fazem trabalhos sérios com doações, né? Então, caí nisso, você viu, Edilson? Era para falar Não. que mais. Eu acho, você falou desse trabalho social, eu não sei se é de conhecimento teu, é praticamente a primeira no país. Já vai para muitas décadas no Brasil, com a contribuição de tanta gente, né? Tantas pessoas, famílias, empresários, microempresários. Mas você abraçou essa ideia. Eu até brinquei com você conversando no local, na campanha do Natal. Perguntei para você se estava no carro ainda, para quer dizer que você bebeu dessa água e você gostou. Você lembra da resposta que você me deu? Gostei e estou aqui de volta. Eu achei interessante, não somente como você, né? Que é uma profissional, é uma jornalista, enfim, muito respeitada em todo o Brasil pelo trabalho que você sempre realizou, respeitadíssima mesmo, porque eu conheço muitos amigos e Fá assim, falar dela é pouco, né? Então, você quando falou dessa área social, realmente é verdade. É um trabalho que é expandido por todo esse canto do Brasil e fora do país. Com esse braço forte do pai Neto, né, que é o presidente. Mas, repetindo, né? Não somente você nessa área profissional, da área artística, mas também muitos. Toda a área artística, teatro, cinema, televisão, mídia no modo geral, abraça essa causa, porque é uma causa muito séria. Mas você começou a tocar num assunto, eu joguei você numa parada aí, você começou pela metade. Eu quero saber de você, de família. Fala um pouquinho da questão de família lá de baixo primeiro, até nós chegarmos aí. Na Lapa, no Hospital Sorocabana. E como minha mãe dizia, eu nasci num espirro. Ela espirrou, eu já vim. Eu queria vir para o mundo. Por isso que você é desse jeito. Nasci de madrugada, mas não sou da noite. Eu gosto muito do dia. Eu gosto de levantar cedo, gosto de fazer. É interessante, eu rendo muito cedo. Uhum. E lógico que na nossa área a gente sabe que tem coisas à noite, né? Então eu tenho que dar uma descansadinha tal para enfrentar a noite. Eu sempre penso assim, ai, vou ter que ir para a noite. Mas quando eu chego, eu amo. Putz. Fazer o quê? É assim. Faz parte, né? Parte. Você está querendo saber de mim? Então é isso. Então nasci na Lapa, brincava na rua,
porque não existia perigos. Não. A gente brincava com os amigos na rua e não existia o homem do saco, era só uma história para a gente ouvir, porque Verdade. esse homem do saco não existia. Hoje as crianças, infelizmente, têm que ficar presas nos seus condomínios, nos seus prédios, porque a rua é impossível, né, para as crianças. Eu fui uma criança, me sentia muito livre, tinha um pai muito patriota, apesar de português. Ele dizia que graças ao Brasil ele tinha se feito e que em Portugal ele não percebia essa possibilidade de crescimento. Ele era patriota de honrar a bandeira do Brasil e eu cresci com isso. Tanto que eu fui votar e coloquei no meu Instagram, nos stories, que toda vez que eu vou votar, eu sinto uma emoção enorme, Edilson, porque eu me sinto fazendo parte dessa terra como cidadã, né? Então, cresci assim. Minha mãe é uma pessoa extremamente alegre e meu pai sisudo, bravo, rígido. E minha mãe, nossa, era assim, qualquer coisa ela dava risada, né? E aí eu fui conhecer a família do meu pai muitos anos, né? Eu já tinha meus filhos, tudo, porque viajar era caro, não dava para ir para Portugal conhecer a família. E quando eu conheci, eles diziam: você é a típica portuguesa da família, porque as mulheres são muito alegres e os homens são fechadões, né? Então, mas eu acho que eu fui aprendendo a ser como a minha mãe, porque quando eu era criança eu me sentia um pouco séria, eu era líder, eu competia muito com os garotos, adorava jogar futebol, não gostava de brincar de boneca, e era uma pessoa muito pensativa e amava música. Eu ouvia música erudita aos 7 anos, sendo que eu não sei como isso acontecia, porque meu pai só ouvia música sertaneja com radinho de pilha à noite. Minha mãe gostava das marchinhas de carnaval. E eu não sei o que que aconteceu, eu lembro que era mais ou menos na hora do almoço, por aí, eu ia lá e sintonizava numa rádio que eu adoraria saber qual é, mas não sei. E gostava de ouvir aquelas músicas eruditas, aquele som de violino, aquele som de piano, os instrumentos se misturando, aquilo para mim era maravilhoso. Ao mesmo tempo que eu adorava um rock muito doido. Tudo a ver, né? Quer dizer, Jovem Guarda para mim era maravilhoso e adorava também. O Jair Rodrigues, Elis Regina, você vê. Nós vivemos numa época, aquela época era uma época tão rica em musicalidade. Quando eu era pequena era delicioso. Você começou com a TV, eu comecei com a TV, né? Eu lembro que vizinhos iam assistir TV em casa, porque não era todo mundo que tinha TV, né? Quando teve a TV colorida, a coisa mais maravilhosa do mundo. E aí, eu ficava boba de ver aqueles artistas todos trabalhando no palco e eu podendo assistir. Eu participava dos festivais decorando as músicas, eu pegava em posto de gasolina os panfletos que tinham as letras das músicas, para na hora do festival e a pessoa cantar e defender a música, eu cantar junto, eu adorava. Foi uma época muito rica. Quer dizer, na verdade, a música já nasceu com você, já está no sangue mesmo, não adianta, né? Muito, muito. E é interessante que quando eu estava na escola, eu tinha uma professora que dizia, isso já na terceira série do primário, era pequena, ela dizia assim: você tem tudo para ser artista. Aí ela me convidou para fazer uma peça de teatro. Fui eu lá. Na hora da peça, meu filho, eu fiquei tão dura que eu acho que ela teve uma decepção. Doidinho de tudo.
Passa um filme, Fá. Aos 65 anos, é muito bom retroceder e perceber o que se viveu e ficar feliz com esse caminho que eu segui. Eu penso que é um balanço muito gostoso de vida, sabe? Valeu a pena? De ter valido a pena. Valeu muito a pena, né? Deve ser muito difícil olhar para trás e perceber que coisas se perderam e a pessoa não conseguiu e sentiu um transtorno por aquilo, né? Você é a única filha? Eu sou a filha do meio, eu tive uma irmã, ela tinha síndrome de Down e ela faleceu aos 13 anos. Eu tinha 18 anos na época, tem muito tempo isso, né? E aí eu virei caçula, aos 18 anos eu virei caçula. Foi muito namoradeira? Não, eu sempre fui muito séria. Eu sempre fui de paquerar, não sei o quê, mas não de namorar. Os Eu namorados que eu tive foram namorados sérios. sofria na tua mão, pelo jeito, né? Ó, me aguentar não é fácil, não. Eu tenho um lado que é muito feminino, que é aquele mulher de fases. Sei. Mas, quando eu defendo alguma coisa, é muito racional. Então, até o homem fica meio sem saber direito se ele tem razão ou não. Isso é do signo também ou não? Eu acho que é do signo. A artista vem da Libra, né? Porque eu sou de Escorpião, Escorpião. né? 13 de novembro, mas eu tenho ascendente em Libra. E eu acho que Libra é uma coisa meio artística, sabe? Porque todo mundo, quando eu falo é Escorpião, todo mundo fala: opa, não, gente, eu sou tranquila, sabe? Nossa, minha família fala, não, juro, eu sou muito tranquila. Só que não mexa no meu quadrado. Sou tranquila, mas não deixo mexer no meu quadrado. Meu quadrado é o meu, eu respeito de todos, de todos. Como é que se mantém esse humor? Acho que eu não penso nele, ele é Ele, meu. ele já está em você. É, porque assim, o meu humor é muito relacionado ao que eu estou vivendo no momento. Se eu estou aqui com você, você vê, quando a gente conversa, a gente ri, a gente fala sério. Eu contei para você a última vez algumas coisas minhas, já fazia tempo que a gente não se via. Então, aqui eu estou super feliz, estou contando, estou achando o máximo, entendeu? Se vier uma coisa de chorar, eu choro também. Se vier uma coisa de ter raiva, eu fico com raiva também. Você falou que você vive o momento. Acredito que você já viveu vários e vários momentos bons e aqueles que não tão bons. Eu queria Sim. que você citasse esses dois. Vamos começar pelo lado que realmente foi um dia, uma noite, sei lá, de tantos que você já passou, coisas ruins. Não é o momento de falar coisas ruins, mas no caso, uma Não, coisa foi que te deixou, uma coisa que deixou você um pouco triste, marcou. minha irmã, eu era pequena, eu tinha os meus 15, 16 anos, ela teve uma crise nervosa, uns 3 anos antes de falecer, e ela teve que ser internada. Isso para mim foi horrível. Minha irmã era pequena, mas ela tinha uma força tamanha, porque ela estava mesmo numa crise psicótica. E que ela empurrava armários que, assim, minha mãe, meu pai, eu era pequena também, não conseguiam empurrar. E aí não teve jeito, teve que internar. Aquilo foi horrível para mim, foi de um vazio enorme. E quando ela voltou, aplicaram uma injeção nela e essa injeção infeccionou. E nós tivemos que ir ao hospital e o médico teve que cortar no lugar, né, no bumbum dela. E eu tive que ficar com ela porque minha mãe não tinha condição, minha mãe super fragilizada com a situação. E eu nem me lembro onde estava meu pai, mas eu me lembro que eu ajudei o médico a segurá-la e a dizer para ela que aquilo ia passar.
E foi um momento muito triste, mas ao mesmo tempo um momento onde eu percebi que a Fátima, a Fá, tinha o dom de e a satisfação de aliviar o sofrimento do outro, porque ela olhou para mim, acreditou em mim, pegou na minha mão chorando, tadinho, porque muito sofrido aquilo, teve que rasgar o bumbum e tirar aquilo tudo infeccionado, né? Então, eu acho que foi um momento muito triste, mas um momento em que eu me percebi com o valor humano. Eu era pequena nessa época. Uhum. E aí é interessante porque daí começam a surgir muitas histórias. Minha avó tinha diabetes também e ela perdeu uma perna. E eu também devia ter lá meus 18 anos, não sei quantos anos eu tinha. E eu me ofereci para ficar com ela no hospital. Olha, Adilson, que louca. Louca A não. boa, a boa samaritana. Então, você vê que coisa. Eu me ofereci. Isso faz parte até de um conto que eu escrevi num dos meus livros, que quando ela perdeu a perna, eu não tinha a menor noção do que era a pessoa amputar uma perna. E eu fiquei com ela no hospital. No dia seguinte, ela falou assim: Fátima, faz um favor para a vovó. Eu falei: claro. Ela falou assim: coça a minha perna. Edilson, juro, a gente ri. Mas eu pensei, gente, ela não tem a perna, porque a pessoa fica alguns dias com a memória, né, É o psicológico, né? diz que a própria inervação, né, não compreende, o próprio físico Sim. não compreende. Não reconhece, né? E eu não sabia o que fazer naquele momento. Ai, eu me lembro que eu saí do quarto, né? Eu falei para ela esperar um pouquinho, que eu já vinha, porque eu não sabia como resolver aquilo, eu era jovenzinha. Mas é muito interessante, Edilson, essas coisas terem acontecido comigo. Eu nem me lembro como foi o desfecho, mas eu lembro do meu tio chegando e conversando com ela. E ela foi fortíssima para ela. Perder a perna não tirou o motivo de viver bem. Ela Uhum. recebia as amigas toda sexta-feira com bolo, com chá, sabe? E daí com cadeira de rodas, ela recebia todas. Uma graça. Bom, Bom, você queria você, contar? você vai contar um fato legal, bem positivo mesmo. Agora é só lembrar que o pessoal que está entrando aí, para você não é fácil. Entra aí no canal, hoje esse bate-papo gostoso aí com a Fá Moreno, jornalista, Ah, toda contador. vez a mesma coisa, é Famorena. Fá Moreno, Moreno sou eu, pô. Edilson Moreno, é. Mas tudo Gilson bem. Morena e Famorena. Tá certo, Fá Morena. Aí o que acontece? Essa aí contando essas histórias, e tem muita coisa para contar, muita coisa. Você se inscreve aí no canal, dá aquele likezinho legal. E a Morena, entendeu? Ela vai contar um fato para nós. Qual foi o melhor fato, a coisa que mais te deixou emocionante na sua vida até hoje? Que marcou, na verdade? O nascimento de cada filho. O nascimento da minha filha foi um momento em que eu olhei para mim e disse: se alguém não acredita em Deus, precisaria ter um filho para começar a acreditar. Porque é uma coisa tão perfeita, tão maravilhosa, aquele ser saindo de você, é muito doido, muito doido. Só um Deus mesmo para poder fazer algo tão sincronizado. E a mesma coisa com os outros dois, porque cada parto foi diferente um do outro. E incrível, o nascimento deles foi maravilhoso. Quantos netos? Tem uma neta, a Suzane, com 2 anos, que é a minha pupilinha, amo de paixão. Vem me visitar toda semana e nunca quer ir embora, mas ela tem um jeito certo de dizer que não quer ir embora. Ela não chora. Ela fala assim:
Fica mais um pouquinho, papai. Fica mais um pouquinho, mamãe. Para ficar Olha, mais um pouquinho na casa da vovó. Puxa vida! mexendo com o emocional, né, Fá? É lindo, é lindo. Eu tenho uma coisa com criança, né? Não sei se você já percebeu, Edilson. Criança é um ser honesto, é um ser Não tem maldade, né? menos filtro. Então, quando a criança diz, você tem que olhar e perceber, ela tem alguma razão no que está dizendo. Eu sempre acredito muito no que a criança diz. E Avó duas vezes mãe, é verdade? eu acho que é um sentimento diferente. Uhum. Tem a história de proteger, claro, mas não é igual a uma mãe. Uma mãe protege de outra forma, ela tem uma responsabilidade enorme. Eu não tenho. Eu fico com ela, a mãe diz para mim, olha, ela pode comer isso, isso, isso. Eu respeito o que a mãe e o pai querem que eu faça. E curto até. A gente dorme juntas, ela acorda de manhã, me acorda. É uma farra, é uma farra. Aí, às vezes, o tio vem dormir aqui, aí ela chama o tio para também ir para a cama, aí a gente faz uma farra na cama. É delicioso. Ô Fá, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falando agora da família, você sempre conseguiu conciliar tudo isso com a TV? Quando eu fui para a TV, eles já eram grandes, né? Não teve grandes problemas. Quando eu fui psicóloga e a Andrea nasceu, aí eu fiquei um ano ainda atuando em consultório. E aí, depois de um ano, quando eu pensei que eu queria ter o segundo, eu vi que não era mais o momento de deixar minha filha sozinha e que já estava começando a ganhar dinheiro para a família, o marido, não precisava mais da mulher trabalhando. Aí a gente trabalhava os dois, né? E era uma loucura. Aí ele pôde seguir e sustentar financeiramente a família. E eu parei de trabalhar porque eu adorava ser mãe. Aí, durante anos, foi assim minha vida. Eu fui mãe turista, fui mãe socóloga, que a Andrea fala até hoje, mas se você não tivesse feito psicologia, você seria psicóloga, porque você tem um jeito. Então é isso. Aí eu pude curtir, eu ficava com eles mesmo, tudo, tudo. Os dois meninos jogavam futebol, eu ia para os jogos de futebol. Eu era tipo um coach, sabe? O técnico morria de rir, que eu falava, turminha, vocês são bons, vamos lá, vamos parar, eu torcia, era louco por Ô tudo. Fá, você tem algum arrependimento? Talvez o meu arrependimento seja de não ter começado cedo na história da música. Talvez o único. Mas eu compreendo o porquê. Eu tive muitos problemas com a música, com a história de cantar, porque eram problemas repressivos desde Sim. pequena, porque eu era mulher. A mulher não podia cantar. A mulher podia ser professorinha, a mulher podia ser doméstica, a mulher podia ser esposa. E eu, com o pai português e rígido, eu vivi sempre nessa história dúbia. Na rédea? Você acredita que eu ganhei um violão do meu pai? Só que na época não existia rede social nem nada. E eu queria um professor para me ensinar. E ele me proibiu de ter um professor. Quer dizer, eu olhava o violão, podia ter aula. Eu falava, gente, mas para que eu tenho esse violão? Eu era pequena, porque ele via que eu gostava. Mas engraçado, ele me deu, e até hoje eu não entendo por que ele não me deu o professor. Mas eu podia ter fugido de casa, ter tido uma outra história, mas não fiz nada disso. Né? A Hebe, por exemplo, a Hebe foi uma pessoa que
foi forte, né? Eu dizia para ela, eu não tive a tua força, né? Ela falava, todo mundo tem sua história. Verdade. A Hebe era um barato. Ela tinha momentos que ela era muito sábia. Todo mundo tem sua história, Fátima. E é isso, a minha história foi essa. Eu Vo- acho que o único arrependimento, o restante foi tão bom. Você falou de história. Onde você quer chegar? Eu já cheguei, Chegou? já. Família linda que eu tenho, tudo que eu fiz. Nós somos únicos, né? Então, eu acho que se você faz algo de bom no seu pedaço, você está fazendo com que esse pedaço vá aumentando e se torne um tsunami. Não dá para você fazer milagres. Você faz milagres se você for um ser público que mobiliza milhares de pessoas, e daí você teria que ter uma consciência. Se eu fosse um ser público, acho que eu não ia dormir direito se eu visse as coisas que acontecem por aí com esses seres que se dizem públicos, né? Sabe por que eu perguntei onde você quer chegar? Porque você é nova ainda, você tem um sangue violento que é o português, o meu é o espanhol, a gente parece que nunca a gente está satisfeito com as coisas, quer sempre buscando alguma coisa. Por isso que eu perguntei onde que você quer chegar, você já respondeu. Agora, como é que surgiu essa entrada da música, que a gente já viu alguns vídeos aí nesse bate-papo e a gente continua vendo? Como que surgiu essa ideia de música? Vou cantar agora. Agora surgiu a oportunidade. É onde você queria chegar também? Eu sou muito grata à vida, porque a vida me leva. Eu não fui buscar. As coisas vão surgindo, aí eu vou. Então, é a mesma coisa o programa de TV, né, que eu ofereci um projeto porque eu tinha vontade de apresentar um programa nesse formato. Mas, e por coincidência, o meu ex-marido era da Rede TV. É, né? É, Eu que sou ex da Rede TV, ele continua. Vou explicar direito as coisas. A mesma coisa essa história de cantar. O Cadu, ele já tinha me dito há algum tempo atrás, até quando eu apresentava o programa, ele falou, Fá, vamos fazer uns encontros. Ele é de Minas, gente. é, Sou daqui. Aí eu falava para ele, vai surgir a hora. Se for o caso da gente trabalhar música, a gente vai trabalhar, né? E aconteceu de eu sair da Rede TV e me candidatar ao The Voice. E não entrei. E aí a Márcia, eu falei para a Márcia, vamos falar para as pessoas que eu me candidatei ao The Voice e não entrei. Ela falou, mesmo? Eu falei, vamos, lógico. Qual o problema? A gente tem que dizer sobre as vitórias e tem que dizer sobre as, entre aspas, derrotas. sim. Aí nós colocamos na mídia e o Cadu falou para mim de novo, né? A gente já era amigo. Ele falou assim, Fá, vamos fazer uns encontros, porque eu vejo a tua voz ainda tão jovial. Se você estivesse no fim de linha de voz, aí não digo nada, mas eu vi você no Instagram colocando umas coisas no só voz, né? Então vamos trabalhar. Comecei a trabalhar com ele. Então as coisas vão surgindo, e daí surgiu esse show, e a gente fez o show, e eu fico muito feliz. Mas não é, olha, eu quero ser uma mulher que vai cantar e fazer um show. Não, foi surgindo, a gente teve o maior prazer em fazer, tanto ele quanto eu, Não virou obrigação, né? cá. Não virou obrigação. Não, tem que fazer, tem que acontecer. A obrigação é assim, se eu vou fazer é bem feito, que nem Sim. antes de ter a live com você hoje. Eu já treinei voz, eu sou extremamente disciplinada. Se eu estou fazendo, eu posso não fazer como um astro da voz faz, Sim. mas eu faço o meu melhor, e o meu melhor significa ter uma disciplina, treinar, eu treino o corpo,
Então eu fico mais ou menos uma hora e meia treinando. Então eu tô com músicas novas, já com outro projeto de italianas. Parlo italiano, ecco, é. Uma portuguesa, né? Então se é para fazer, para mim é assim, vamos fazer direito. Tá certo. Pelo menos o meu melhor. E para fazer direito tem que ter disciplina, treinar, essas coisas. E agora você está com a Radar, né? Tô com a Radar, tô super feliz. Eles já conseguiram autorização de 4 músicas. Eu não ia falar, agora eu já falei. Mas A também não vou gente. falar quais músicas são, tá? Pronto. Porque o que que acontece? A gente vai fazer o lançamento dessas músicas e eu tô muito feliz, porque agora vai para Spotify, vai para o É, Deezer. Agora eu me profissionalizei. metida, hein? Tá se achando, é? Nossa, muito! Eu sei. O ego, ó. Mas sabe, é muito gostoso assim você ter uma entidade como a Radar, né? É Uma verdade. empresa como a Radar de anos e anos e anos aceitar você ali. Eu fiquei muito feliz, muito honrada, né? Onde é, o natural é geralmente uma produtora, uma gravadora, ou um Cadu na vida, ou, sei lá, né? Nessa parte musical, geralmente procura a rapaziada mais nova, não estou te chamando de velha não, tá? Você está entendendo o que eu estou falando? E quem está no Sabe? canal sabe o que eu estou falando também. Mas procura uma pessoa já mais madura, já sabe o que quer, não é uma voadora, não é nenhum, sabe, acha que. Não. É uma pessoa que já tem a responsabilidade há muito tempo e sabe o que vai fazer e sabe com quem está lidando também, que é a Radar, e a Radar sabe com quem ela está lidando. É bem por aí, né? Interessante você falar isso, porque assim, eu fui apresentada para a Radar pelo Luli Chiaro, que é um Ah, querido sim. amigo. Ele... Aí ele me apresentou para a Radar e eu marquei uma reunião com eles e eles disseram: "O que você tem em mãos?" Muito profissional. Eu falei: "Eu já tenho 20 músicas, 16, é que eu tenho 20, é que 4 eu deixei de cantar, mas eu vou ainda. Eu tenho 16 músicas já gravadas e em vídeo." Eles falaram: "Como assim? Você já tem o trabalho pronto?" Eu falei: "Já." Falei: "Ah, então, não estou vendo grandes problemas." Aí apresentei para eles, a Márcia Stivel, minha assessora maravilhosa, estava junto. E foi muito bacana, assim. Quer Que dizer, legal. eles viram que é uma parceria de responsabilidade. Você está sentindo que está rolando? Acredita num trabalho futuro que. Futura. Quando eu falo futuro, futuro já, né? Desse 2023 agora aí, que a gente está vivendo, mas você acredita realmente, não pelo fato de você saber o que você está fazendo, o que você vai fazer, mas pelo fato de você saber com quem você está lidando. Você acredita que já tem um horizonte já mais, totalmente diferente para você? Eu quero trabalhar. Deixar a coisa rolar. Não sei que horizonte é esse. Vamos ver. Eu adoraria fazer uns shows, adoraria. Mas vamos deixar acontecer. Público você tem. Por enquanto, eu estou trabalhando. Agora a gente já está fazendo um outro show. Ótimo. Agora é o show de italianas. Agora eu estou toda envolvida com a italiana, com a italianada, ecco. Tutta buona gente, né? Tutta la gente. Ah. O É a- Fá Morena. Olha, meu papo tá tão gostoso, mas a gente está chegando nesse finalzinho. Aquilo que eu falei lá no início do bate-papo. Tem muita coisa para gente conversar, mas vamos deixar isso para depois, na hora que ela lançar os trabalhos junto com a Radar. Lançamento, show com certeza. Se você não me convidar, eu me convido, entendeu? Para estar junto com vocês. Você está convidado, óbvio. Amém. Quero agradecer você, tirar seu tempinho aí do seu cantinho gostoso, onde você fica, onde se fica junto com seus netos, com seus filhos. E desde a primeira vez que eu a conheci pessoalmente, inclusive foi na própria Rede TV que a gente conversou, tudo, né?
mas achei você... Eu já achava você, eu já te vi uma pessoa totalmente iluminada, vamos dizer assim, uma pessoa totalmente, sabe, tipo porra louca, assim. E é realmente, né? Você passa isso, você não transmite falsidade, eu te conheço de perto. Não estou babando ovo, não. A realidade tem que ser dita. Porque quando o bicho é tranqueira mesmo, você sabe, né? Eu E eu fico sei muito que feliz. você fala. E eu É, sei que você fala. eu falo. Então, Fá, eu fico muito feliz, tá? De ter esse bate-papo gostoso com você. E peço que Deus te ilumine cada vez mais. Que você é uma pessoa iluminada, uma pessoa abençoada por Deus. E tenho certeza absoluta que nesse novo caminhar seu agora aí, vai dar tudo certo. Já deu certo, porque Deus põe a mão nas pessoas que são verdadeiras, pessoas que são assim, como você, na verdade. Tá? Fico feliz e que Deus te abençoe. Deixa eu te perguntar, você quer encerrar esse bate-papo cantando um pedacinho da música italiana ou não? Ou você quer deixar para os Spotify? Não, eu canto um pedacinho. Aí você encerra esse bate-papo comigo aqui, tá bom? Eu quero te agradecer, viu, Edilson? Você sabe que é sempre um prazer encontrar você e eu espero que teu público sempre veja essas entrevistas que eu tenho certeza que são de qualidade, como foi a nossa, né? Que é um bate-papo. Isso que é gostoso. Imagina, eu ia falar da minha avó, da minha irmã. Nunca pensei num negócio desse, mas tudo bem. É isso. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Juventude. Beijo, fica com Deus, tá bom, querida? Obrigado por estar aqui com a gente, tá bom? Tchau, querido. Até a Tchau. próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Se Deus quiser. Tchau.